Ok, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a matriz de distância. Para isso, a gente vai precisar usar algumas funções, como por exemplo a raiz quadrada. Para usar essas funções, que geralmente têm a ver com matemática, a gente faz uma importação da biblioteca math.h. Essa biblioteca contém várias funções como raiz quadrada, potenciação, e a gente vai usar essas funções aqui no nosso programa, certo? Então, tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Ao invés de calcular tudo dentro da minha função main, eu vou criar uma outra função. Eu vou chamar essa função de float, e o nome dessa função vai ser calcular distância. Como a gente está calculando a distância entre dois pontos, a gente vai precisar receber alguns parâmetros. Nós vamos precisar receber as coordenadas x e y do ponto 1, eu vou falar que é x1, y1, e nós vamos precisar receber as coordenadas x e y no ponto 2, que eu vou falar que é x2, y2. E todas as coordenadas são do tipo float. Por que elas são do tipo float? Porque nossa matriz de coordenadas é do tipo float. Aqui, por coincidência, eu coloquei números inteiros para as coordenadas, mas lembrando que coordenadas elas podem ter qualquer valor real, ok? Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou usar minha função raiz quadrada da biblioteca math.h para calcular a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Antes de fazer isso, eu preciso calcular alguns outros valores. Quais são esses valores? Eu preciso calcular o delta x, que é x1 menos x2, o delta y, que é y1 menos y2, elevar esses números ao quadrado, somar eles e depois tirar a raiz quadrada. Então aqui, primeiramente, eu vou ter uma variável float, eu vou chamar de dx, vai ser meu delta x, e ele vai ser igual a pole, que é minha função de elevação, ou seja, minha função de potenciação. E o que eu vou colocar dentro dele aqui? Eu vou colocar x1 menos x2 elevado ao quadrado. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, dentro da função de potência, fazer x1 menos x2, vai pegar esse valor, e o número que eu coloquei aqui depois como segundo parâmetro para a função pole é o número pelo qual ele vai levar essa diferença aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para as minhas coordenadas y. Vou criar uma outra variável chamada dy, que vai ser igual a pole y1 menos y2, também ao quadrado. E agora eu preciso tirar a raiz quadrada da soma de ΔX com ΔY e retornar esse valor para o meu programa main. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar return a raiz quadrada de dx mais dy. Aqui eu não estou colocando esse valor dentro de uma variável e depois retornando. Eu estou retornando esse valor aqui direto, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou receber os pares de coordenadas de cada ponto, vou calcular ΔX e ΔY e já vou retornar a distância, que é a raiz quadrada da soma desses dois valores aqui. Então, aqui na minha função main, como é que eu vou usar esse valor, por assim dizer? Eu vou fazer um for, ele vai começar em 0 e vai percorrer até 4, que é o tamanho da nossa matriz, e vai sempre aumentando de 1 em 1. Isso para o índice da linha. Para o índice da coluna, a mesma coisa, porque a nossa matriz é uma matriz quadrada, ou seja, ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, nosso diota começa em 0, percorre quanto for menor do que 4 e sempre aumenta de 1 em 1. Agora, aqui dentro, a gente vai começar a preencher a nossa matriz de distância. Nossa matriz de distância na linha I, coluna J, vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a calcular distância. E nós agora precisamos passar os pares de pontos. O que acontece? A nossa matriz de coordenadas tem dentro dela os nossos pontos, certo? O que vai acontecer? Aqui eu vou passar
nossa matriz de coordenadas na posição I, ou seja, ele vai pegar aqui primeiro o ponto I, certo? Então, por exemplo, digamos que aqui meu I seja 0. Eu vou na minha matriz de coordenadas e vou pegar o ponto de índice 0. Quando meu I for 2, eu vou vir na minha matriz de coordenadas e pegar o ponto cujo índice seja 2, e assim por diante. E vou pegar na primeira, e como a minha primeira variável representa a coordenada x, eu estou pegando aqui a primeira coluna, certo? Que representa a minha coordenada x. Na segunda coordenada é a coordenada y desse mesmo ponto. Então, vou pegar minha matriz de coordenadas na posição I, na coluna 1, certo? Que é a minha coluna onde está a coordenada y desse mesmo ponto. Se eu continuasse botando dessa forma aqui, ia dar certo, só que ia ficar bem grande, ia ficar difícil de visualizar. Então, o que eu vou fazer ao invés disso? Eu vou apagar aqui. E aqui só para questão de didática, ok, gente? Na casa de vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. E eu vou fazer variáveis ao invés disso. Vou fazer x1 igual a coordenadas i 0, y1, que vai ser igual a coordenadas i 1. Pronto, aqui eu estou pegando o primeiro par de coordenadas. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo par. Só que vai ter uma diferença. Ao invés de pegar do índice i, eu vou mudar para o índice j. E aqui eu vou pegar a coordenada x, que está na primeira coluna, e a minha variável y2 vai ser coordenadas no índice j na posição 1, que é onde está a minha coordenada y nesse ponto aqui. Por que j? Porque a gente vai sempre fixar o primeiro ponto e depois calcular a distância de todos os outros pontos para esse ponto aqui, certo? Quando a gente terminar de calcular todas as distâncias para esse ponto em específico, aí sim nós vamos trocar o ponto quando esse fora aqui acabar, e aí sim nós vamos mudar a coordenada que está fixada aqui, ok? E aqui dentro da minha função calcular a distância, eu vou passar x1, y1, x2, y2, que é a mesma ordem que está ali em cima. Só que aqui eu preciso tomar cuidado com uma coisa. Lembra que eu falei que a gente não pode calcular a distância de sair de um ponto para ele mesmo. Ou seja, do ponto zero, saindo do ponto zero e chegando no próprio ponto zero. A gente não pode calcular essa distância, porque essa distância vai ser zero. E como a gente vai pegar sempre a menor distância, o que vai acontecer? Ele vai sempre ficar saindo e entrando no mesmo ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que caso o meu índice I seja igual ao meu índice J, o que vai acontecer? Ao invés de fazer esse código aqui, eu vou falar que distância, IJ, é igual a um número muito grande. Vou colocar aqui vários 9. E caso contrário, ou seja, se I for diferente de J e os pontos forem diferentes, aí sim eu vou calcular as distâncias. E vou colocar aqui dentro. Então, agora a gente já cuidou desse problema. Eu vou comentar aqui que esse if retira os pontos problemáticos. E aqui termina o condicional. Sempre comenta o código, tá, gente? Para não ficar confuso. Então, aqui acabou meu primeiro for. For j e for i. Então, depois de eu sair desse for aqui, eu já vou ter a minha matriz de distância completamente preenchida. Seja com 9999, lá nos meus valores, onde a minha coluna é igual à minha linha, ou seja pelos valores das distâncias reais. Se a gente quisesse, a gente podia, inclusive, imprimir a nossa matriz para a gente ver se está funcionando.
Eu vou fazer isso aqui e depois eu vou apagar para não ficar confuso o nosso código. A gente está fazendo isso aqui só para teste, tá? Então, j menor do que 4, j mais mais. As duas variáveis são do tipo inteiro. E dentro eu vou simplesmente imprimir uma variável do tipo float. Eu vou colocar duas casas decimais só. E vou imprimir distância na posição i, j. E saindo desse for aqui, eu vou quebrar a linha para não ficar uma linha colada na outra. E aqui eu vou dar um espaço. Então eu vou rodar o programa para a gente ver se ele calculou as distâncias. Ok, gente, terminou de compilar o nosso programa, mas eu preciso fazer um aviso. Aqui na linha do if estava assim, i igual a j. Fazendo dessa forma, não vai dar nenhum erro na hora de compilar, só que vai dar um erro lógico, porque a gente está atribuindo j para i dentro do if, ok? E aí a nossa matriz não ia sair dessa forma aqui, ia sair de uma forma toda esquisita. Para consertar isso, a única coisa que eu precisei fazer foi colocar mais um igual, que agora sim, dessa forma ele está comparando i com j, ok? E aí, depois de fazer essa alteração, foi só rodar o código e ele saiu a matriz da forma que a gente queria.